Que bom estar com você nesta manhã, para nós começarmos juntos uma nova série de mensagens. Hoje eu vou abrir uma nova série de mensagens que será baseada no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse. Nesses dois capítulos encontram-se 7 cartas endereçadas às 7 igrejas que se localizavam na Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia. Em conversa com nossa equipe, decidimos batizar esta série com o título 7 Cartas de Amor, Revelações de um Noivo. Entendemos que o título é apropriado por algumas razões. Primeira, o título é apropriado porque apesar da palavra Apocalipse ter ganho um sentido, popularmente um sentido de mistério ou de fim dos tempos, a palavra significa revelação, que é literalmente tirar o véu, ou seja, retirar a capa, retirar o véu que encobre a verdade. Segunda razão, o título é apropriado porque o livro é a revelação de um noivo à sua noiva. Jesus é o noivo e a igreja, que são os discípulos de Jesus em todos os tempos e lugares, é a noiva. E é importante dizer que essa ideia de Jesus como noivo, a igreja como noiva, não é uma figura nova para os primeiros ouvintes do livro do Apocalipse. Ela já havia aparecido na boca de João Batista, conforme está registrado no Evangelho de João, o mesmo João que escreve o livro do Apocalipse. Lá ele diz que João Batista disse o seguinte: a noiva pertence ao noivo. Ele está falando que a igreja pertence a Jesus. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, disse João Batista, que agora se completa. Quem era João Batista? Qual era o seu papel ministerial? Ele entendia, ele era o amigo do noivo, o noivo era Jesus, a sua noiva era o seu povo. Terceira razão porque acreditamos que esse título é apropriado é porque em cada carta Jesus, o noivo, descreverá algum aspecto de sua aparência que durante a sua primeira vinda esteve oculto por causa de seu estado de contínuo esvaziamento. E fará isto não apenas nas 7 cartas, mas em todo o livro do Apocalipse. Eu vou voltar a isso um pouquinho mais adiante. Haveria ainda outras razões para justificar o quanto esse tema é adequado, como por exemplo o desfecho do livro, onde a noiva declara a sua expectativa pela vinda do noivo. Está na Apocalipse capítulo 22, versículo 17, aonde diz o texto: e o Espírito e a noiva dizem, vem, vem para o seu noivo. E o noivo então promete voltar em breve, como no mesmo capítulo 22, no versículo 20, quando o noivo diz o seguinte: aquele que dá o testemunho destas coisas, que é Jesus, o noivo, diz, sim, venho em breve. Então João, o apóstolo de Jesus, completa ao escrever, amém, vem Senhor Jesus. Então, essas são algumas razões, teríamos outras, mas vamos nos ater a esta, para mostrar que o tema, cartas de amor, revelações de um noivo, é apropriado para conversarmos a respeito dessas 7 cartas. E hoje, então, faremos uma introdução à nossa série de mensagens, começando com a leitura e exposição de Apocalipse, capítulo 1. Mas antes, quero apresentar ainda algumas informações importantes sobre o livro como um todo. O que seria bom sabermos antes de entrar no livro do Apocalipse? Primeira informação importante é que o livro do Apocalipse não é um livro para ser lido de forma cronológica e linear, isso é, um capítulo após o outro, como se fosse uma sequência de eventos. Ele não é uma narrativa cronológica e linear dos fatos, mas, conforme muitos autores escrevem, é cíclica, onde João utiliza um recurso que nós podemos chamar de um recurso de recapitulação ou de repetição, com diferentes visões de um mesmo fato, mas a cada vez que ele reconta com uma nova figura, ele traz novas ênfases. O livro do Apocalipse pode ser dividido com 4 divisões maiores,
capítulo 1 ao 3, 4 ao 11, 12 ao 19, do 20 ao 22, ou então, que é como nós faremos aqui, em 7 divisões menores, onde o número 7 sempre aparece em cada uma dessas divisões. Ficaria assim, do capítulo 1 ao 3, Cristo e os 7 candeeiros. Capítulo 4 ao capítulo 7, o Cordeiro e os 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. Entenda o que eu disse sobre a questão cíclica. Simultaneamente, as 7 trombetas estão os 7 selos. Os 7 selos e as 7 trombetas falam de uma mesma coisa, porém com novas ênfases. Não é houve 7 selos e depois vão haver 7 trombetas. Não. São 7 selos e 7 trombetas que acontecem simultaneamente. Está falando de uma mesma coisa, utilizando novas figuras e trazendo ainda novas ênfases. Do capítulo 12 ao capítulo 14, você tem o dragão e as 7 vozes. Do capítulo 15 ao capítulo 16, as 7 taças, que também é simultâneo aos 7 selos e simultâneo às 7 trombetas. Do capítulo 17 ao capítulo 19, você tem as 7 visões de julgamento. E por fim, do capítulo 20 ao 22, as 7 visões da consumação. Essa é a primeira razão pela qual essa é a primeira informação importante, melhor dizendo, antes de nós entrarmos no livro de Apocalipse. A segunda informação importante antes de entrarmos no livro do Apocalipse é entender que o livro é cheio de figuras e de simbolismos. João viu, entenda bem, João viu as coisas exatamente como as descreveu. Mas estas coisas só são entendidas se forem interpretadas como figuras e simbolismos. João viu um dragão, mas o dragão era a figura do diabo. Então, para não se referir ao diabo, ele vê um dragão, mas esse dragão aponta para o diabo. João viu uma besta, mas a besta era a figura do ditador. João viu uma meretriz, mas a meretriz, a grande Babilônia, é a figura do sistema sedutor deste mundo. E para não falar do sistema sedutor deste mundo, ele então fala da besta a qual ele viu, mas que se refere ao sistema sedutor deste mundo. Terceira informação importante, antes de nós entrarmos no livro do Apocalipse, é entender que os números também possuem simbolismo. E o número 7, por exemplo, simboliza totalidade, simboliza perfeição. Na Ásia Menor havia mais do que 7 igrejas, mas são escritas apenas 7 cartas para indicar que todas as cartas e todo o livro, dividido em 7 repetições, são para toda a igreja, em todos os tempos e em todos os lugares, pois todas juntas formam a noiva que se torna perfeita por causa do amor perfeito do perfeito noivo, que é tudo em todos. E o número 7 vai sempre exercer essa função de mostrar sobre totalidade, sobre plenitude. Uma quarta informação importante é que o livro do Apocalipse não é uma história trágica, mas é, na verdade, como diz um autor, uma retumbante vitória do Cordeiro de Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do nosso noivo, que é Jesus Cristo. O livro e cada uma das 7 cartas são mais do que fatos, são a revelação de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Não o Jesus Cristo lavando os pés, não Jesus Cristo como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, diante dos seus opressores, não Jesus como o crucificado sangrando numa cruz, não com o Jesus Cristo que tem sede, não o Jesus Cristo como o rejeitado, mas como o glorioso e perfeito noivo, para quem a noiva diz continuamente: vem, 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 Senhor Jesus. Haveria muitas outras informações importantes que talvez pudéssemos ainda dizer aqui, como, por exemplo, o fato de que o conhecimento de seu conteúdo, do conteúdo do Apocalipse, evitaria algumas dúvidas, como a dúvida de João Batista, que não entendeu
que existia uma diferença entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. João Batista mandou certa vez perguntar a Jesus o seguinte, lá em Mateus capítulo 11, versículo 3, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? O mesmo João Batista que anunciou a chegada do Messias, em um determinado momento teve dúvida. E Jesus então mandou responder a João Batista o quê? Lá, capítulo 11, versículo 4 e 5. Voltem e anunciem a João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O que Jesus deixou de fora na mensagem a João Batista? O mesmo que ele deixou de fora na sua leitura pública de Isaías capítulo 61, verso 1 ao verso 3, quando ele estava presente numa sinagoga, e ele então abre, ele dá o livro de Isaías, ele abre exatamente nesse capítulo, e ele lê esse capítulo, mas ele deixa de ler uma parte desse capítulo. E qual foi a parte que ele deixou de ler? Está lá em Lucas capítulo 4, verso 17 a 19, se você quiser depois verificar, porque Jesus faz ali a leitura de Isaías 61, de 1 a 3. E lá no versículo 2 tem algo que Jesus ocultou, que Jesus não leu naquele dia, quando ele diz que naquele dia se cumpriu as Escrituras, ele não leu o quê? Ele não leu a parte que dizia, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus abre o livro, ele lê o livro de Isaías, ele lê dizendo que ele veio trazer boas novas aos pobres, que ele veio trazer liberdade aos presos, que ele veio trazer recuperação de vista aos cegos, que ele veio trazer o ano da graça do Senhor. E aí ele fecha o livro e ele então diz, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. E nessa leitura Jesus oculta, quando o profeta diz que o Messias vem também trazer o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus na sua primeira vinda não veio fazer isso. Ele haveria de fazer isso na sua segunda vinda. E por não entender isso naquele primeiro momento, João Batista tem dúvidas se Jesus de fato é o Messias. Por isso estudar o livro do Apocalipse é algo importante para os nossos dias. Então hoje nós, tendo dito isso, essas informações importantes, como eu disse, teríamos outras, vou me ater a essas. Eu quero ir com você à leitura de Apocalipse capítulo 1. Mas ao invés de ler ele inteiro e depois conversar sobre ele, nós vamos conversando e vamos lendo o livro do Apocalipse. Então se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode deixá-la aberta e você pode acompanhar comigo cada uma das partes do primeiro capítulo de Apocalipse. Então o que nós encontramos no livro do Apocalipse, nesse trecho que antecede as 7 cartas das quais nós conversaremos nos próximos encontros. O livro começa com uma palavra e essa palavra é revelação. Verso 1, primeira palavra que aparece é revelação. Esta é a palavra que dá nome ao livro. Vem de uma palavra grega, apocalipsis, que dá o nome ao livro, o livro de Apocalipse. E como já disse, essa palavra, apocalipsis, traduzido como revelação, significa exatamente tirar o véu, isso é, revelar a verdade. O livro é então a revelação de quem? De uma verdade sobre quem? O texto continua, verso 1, revelação de Jesus Cristo. E como já disse, é a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória, não mais em seu estado de contínuo esvaziamento, conforme nós encontramos nos relatos dos evangelhos, mas o Jesus glorificado. Esta revelação foi dada por quem? João conta para nós, versículo 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Entenda, no Evangelho, Jesus mostrou a glória do Pai. E agora o Pai mostrará a glória de Jesus. Com qual objetivo? Com o objetivo de mostrar as coisas que em breve aconteceriam. Pois o versículo 1 começa, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Qual foi o meio pelo qual a revelação aconteceu? E por intermédio de quem ela chegou até nós? Aconteceu por meio de um anjo que acompanhou João, o apóstolo de Jesus, para que este nos transmitisse. Versículo 1 continua, ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de
Jesus Cristo. Dito isto, João escreve a primeira das 7 bem-aventuranças que aparece no livro do Apocalipse. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Entenda o que eu vou dizer para você. O livro do Apocalipse, bem como cada uma das 7 cartas, foram escritas para serem lidas por um orador diante da igreja reunida, diante da comunidade. Por isto, a praticidade e a plasticidade de uma escrita cíclica, cheia de repetições, era tão importante naquele momento. Conforme se lia, conforme o orador lia, os ouvintes usavam então o recurso imaginativo para compreender e interpretar as figuras e sua simbologia. Feliz era aquele que fazia a leitura, felizes eram aqueles que tinham a oportunidade de ouvi-la. Tendo dito isto, segue no texto uma saudação com ênfase na Trindade e uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia é uma expressão de glória, de louvor. É uma palavra grega formada de duas, de doxa, que é glória, logia, que vem de logos, palavra. É uma palavra de glória. E diz assim, versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Na saudação você observa o Deus Pai descrito como aquele que é, que era e que há de vir. O Deus Filho descrito como Jesus Cristo. E o Espírito Santo descrito como os 7 Espíritos. O que não significa que são 7 Espíritos Santos, mas um único e perfeito ser, tão divino quanto o Pai e quanto o Filho. Por isso, lembrando do simbolismo do 7, de plenitude e perfeição, Ele é tão Deus quanto o Pai é Deus, quanto Jesus Cristo é Deus. Seguido disso vem a doxologia. Na doxologia podemos destacar que além da exaltação de Cristo Jesus por sua obra e seus feitos, segunda parte do versículo 5 e versículo 6, e por sua natureza gloriosa, descrita no verso 8, temos presente a garantia de sua segunda vinda, pela qual Jesus já é digno de glória antecipada, porque Ele voltará. Versículo 7, eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Terminada a saudação e a doxologia, começa a visão propriamente dita. Ele diz lá, versículo 9, eu, João, com mais ou menos aí 100 anos, estima-se os estudiosos, irmão e companheiro de vocês no sofrimento e no Evangelho, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Patmos era uma ilha rochosa que Roma utilizava como prisão. E ele está preso por quê? Por causa, continua o texto, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10, no dia do Senhor, sim, o sábado do judeu havia sido deixado para trás.
E o dia em que os cristãos se reuniam, o dia do Senhor se tornou o sábado, aqui já se tornou o domingo, e aqui já é uma referência como o domingo já passa a ocupar um lugar importante na vida dos discípulos de Jesus. Então, no dia do Senhor, achei-me no Espírito. Isso não significa que ele saiu do corpo, ele não saiu do seu corpo, mas teve uma visão espiritual. E ouvi por trás de mim, por trás dele, uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João foi incumbido de escrever um livro e uma carta para cada uma dessas 7 igrejas, que faz parte da série que nós vamos desenvolver nesses 2 meses. E o livro e cada uma dessas cartas deveriam então ser lidos diante de cada uma das 7 igrejas. Em cada uma das 7 igrejas, tanto o livro como um todo, como cada uma das cartas destinadas a cada uma das igrejas, era lida diante de cada uma das igrejas. Versículo 12 ele continua: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver aquela voz que vinha de trás. Voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um filho de homem. No verso 21, vem a explicação de que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. E agora João continua com uma descrição de Jesus glorificado, o Jesus glorificado que anda no meio da sua igreja dos candelabros de ouro. Ele diz como ele estava, ele diz: com uma veste, esse homem, esse que era semelhante a um filho de homem, ele tinha que aparência? Então, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Entenda o que eu vou te dizer. João descreveu exatamente aquilo que ele viu, mas esta não é uma descrição para ser entendida literalmente, como se esta fosse a aparência física de Jesus. Por isso, brevemente, podemos dizer que cada parte aponta para quem Jesus Cristo verdadeiramente é. E foi disto tudo que Jesus se esvaziou para salvar a sua noiva. Sua cabeça e com seus cabelos brancos, que é a primeira característica que ele observa, é uma referência à eternidade, a um ser que é eterno, que continua existindo apesar dos séculos e dos séculos. Seus olhos como chama ou como bolas de fogo são uma referência à sua onisciência que perscruta todas as coisas. Seus pés como bronze polido refere-se à onipotência, ao juízo de Deus, o qual Jesus não veio fazer em sua primeira vinda, quando ele mesmo não leu essa parte de Isaías 61, mas que agora vai fazer sim. Seus pés de bronze vão moer a cana, eles vão trazer juízo sobre a terra. Sua voz, diz o texto, são como muitas águas, uma referência aqui à sua autoridade. Sua mão direita, na sua mão direita estão 7 estrelas, que significa que o anjo da igreja, conforme está no versículo 20, os anjos de cada uma das igrejas está nas suas mãos. É uma referência ao seu governo soberano sobre a sua noiva, sobre a sua igreja. Diz sobre a sua boca, que de sua boca saiu uma espada de 2 gumes, uma referência à palavra de Deus, ao seu testemunho como sendo verdadeiro e ao seu poder de cumprir tudo aquilo que ele diz. E então, por fim, João fala da sua face resplandecente como o sol ao meio-dia, ou como o sol em seu maior fulgor. É uma referência à sua glória e à sua soberana presença em todos os lugares.
Então, para salvar sua noiva, entenda o que eu vou dizer para você, para salvar a sua noiva, Jesus, o autor das 7 cartas, por amor, se esvaziou de tudo isso até a morte e a morte na cruz, como diz lá em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. E por amor, Ele está agora, depois de se esvaziar para nos salvar, Ele está agora revelando-se em sua glória, para cuidar, para revelar como Ele pode cuidar e transformar sua noiva em uma noiva gloriosa, como Ele é um ser glorioso, adornada com todos os seus méritos que Ele conquistou em sua encarnação, em sua morte, em sua ressurreição e em sua glorificação. Dessa forma, João termina o primeiro capítulo do livro do Apocalipse, do livro da Revelação, escrevendo o seguinte a partir do verso 17: quando ouvi, isso é, quando vi Jesus em glória, caí aos seus pés como morto. Não há verdadeiro encontro com Jesus sem primeiramente cair diante dele, por causa da nossa condição pequena e perdida. Então, continua o texto, então Ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Temer Deus é a atitude mais sábia para qualquer um que ainda não caiu em desespero diante dele, por causa da sua real condição. Mas a todo aquele que já caiu diante dele em desespero, ao perceber-se pecador e perdido, Deus levanta esse homem e essa mulher, põe as mãos sobre o seu ombro e diz: não tenha medo. Não há razão para ter medo. João continua escrevendo: eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Apesar de Apocalipse ser um livro de revelação, nem tudo está claro, como por exemplo, os 7 anjos das 7 igrejas, referência àquela primeira visão das 7 estrelas nas mãos de Jesus. Isto parece ser os líderes de cada uma das igrejas, o que é muito plausível, o que é muito lógico, mas não há outra referência a tais pessoas, a estes líderes, como anjos da igreja em toda a Bíblia. Por isso não podemos afirmar com absoluta certeza de que isso se refere aos líderes de cada uma daquelas comunidades, aos líderes de cada uma daquelas igrejas. Nada impede, por exemplo, uma segunda hipótese, nada impede de serem literalmente anjos designados por Deus para estar sobre uma igreja, auxiliando-a em sua missão. Encontramos uma inferência a isto no livro de Daniel, no capítulo 10, do verso 10 ao 21, especialmente no versículo 13, 20 e 21. Se você quiser depois observar, você tem uma inferência, sim, a possibilidade de anjos responsáveis por cuidar de determinados lugares, assim como de potestades do mal, de enviados de Satanás, para também atuar em determinadas regiões. Não sabemos. Isso permanecerá como um mistério para nós. Mas, preste atenção, sem perder o sentido da revelação. O sentido da revelação não altera. Jesus é o soberano e verdadeiro pastor de sua igreja. Pois sejam os anjos literalmente, ou líderes,
eles estão em suas poderosas e soberanas mãos. Essa mensagem não muda. Seja o que for, é Jesus, o pastor de suas igrejas. É Jesus, o noivo de sua noiva. Dito estas coisas, o que vem a seguir são 7 cartas às 7 igrejas. O que concluirá a primeira sessão do livro do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Então eu quero te convidar a permanecer conosco nesta caminhada que irá até o último domingo desse ano. Lembrando que as mensagens permanecerão disponíveis no nosso canal no YouTube. Caso você perca elas no domingo, quando elas estreiam, você pode depois acessá-las a qualquer momento. E em cada uma destas cartas que nós vamos conversar ao longo das semanas, nós encontraremos uma mensagem pessoal para um destinatário pessoal. Mas apesar de ser para um destinatário pessoal, se aplica a todos nós, a toda a igreja. Porque são 7 cartas, o número 7 tem simbolismo, ela quer dizer que é para toda a igreja. Você encontrará também ali descrições de aspectos de Jesus, o nosso noivo, que serão depois repetidas em cada uma das próximas sessões, várias e várias vezes. Para você encontrar descrições, aspectos de Jesus vai revelando a cada uma daquelas igrejas. Você encontrará então descrições cruas, mas amorosas, da real condição espiritual de cada uma daquelas igrejas, que juntas compõem a noiva de Cristo. Você encontrará ali elogios e queixas, feitas com amor, mas também feitas com firmeza. Encontraremos ali nessas 7 cartas exortação específica para cada uma daquelas situações e circunstâncias. Circunstâncias e situações que se repetem no nosso dia, com formatos e jeitos diferentes, mas que continuam presentes no nosso tempo. Encontraremos em cada uma das cartas uma solene ordem para ouvir o que o Espírito diz à noiva de Cristo ou à igreja. E por fim, encontraremos em cada uma dessas cartas de amor, promessas. Promessa que serão feitas aos vencedores, que serão feitas para aqueles que permanecerão em Cristo Jesus, para a noiva que permanecerá fiel ao seu noivo. Cada uma das 7 cartas compõe um conjunto de 7 cartas de amor, que nos revela muito sobre nós e sobre o nosso noivo, que é Jesus Cristo, a quem nós clamamos: vem, vem, Senhor Jesus, e de quem nós ouvimos a promessa: sim, venho em breve, sim, venho em breve. Minha oração é para que, se você ainda não caiu de joelhos diante dele, você possa, nessa série de mensagens, cair de joelhos diante de Jesus, desesperado pela sua situação, para então ser levantado por ele e ouvir dele: não tema, não tenha medo. Se você já caiu de joelhos diante dele, se você já foi levantado por ele, já ouviu dele a palavra: não temas, não tenha medo, que você possa então se encantar com as revelações que Jesus fará de si mesmo e possa ouvir de maneira atenta suas exortações, para que, como noiva, possamos ser adornadas, cada um de nós adornadas como a noiva de Jesus, porque é para isso que nós fomos resgatados, para ser a sua noiva por toda a eternidade, desfrutando do seu amor, desfrutando da sua glória, uma gloriosa noiva para o glorioso noivo. Que cada uma das mensagens possam ser um completar da obra de Deus na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe e que juntos possamos, até o final do ano, caminharmos em cada uma dessas cartas, com grandes descobertas e grandes mudanças na minha e na sua vida. Eu queria orar com você. Querido Deus, nesta manhã de domingo, Senhor, nossa oração é: completa a tua obra em nós. Adorna-nos como noiva que somos. Que os teus méritos,
Que aquilo que o Senhor fez por nós na cruz possa adornar-nos, para que sejamos a noiva pela qual o Senhor morreu para salvar. Para que sejamos a noiva gloriosa do Cristo glorioso. Molda em nós o teu caráter. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo.